Olá pessoal, então vamos para mais uma aulinha de geometria espacial e hoje nós vamos dar continuidade, nós vamos fazer alguns exercícios de cilindros, cones, esferas. Se vocês quiserem, vocês podem travar o vídeo, tentar resolver e depois vocês deem uma olhada na resolução para ver se bateu, ok? Até porque já temos a aula de teoria, então se vocês já estão com a teoria afiada, vocês já podem fazer esse teste sem a minha ajuda. E depois tentem ver se realmente acertaram, ok? Então vamos lá, mas antes faça a inscrição no nosso canal aqui para ficar por dentro de tudo que está rolando aí durante a semana, tá bom? Então vamos lá. Um cilindro reto e um cone circular reto têm o mesmo raio da base, medindo 3 metros, e a mesma altura, medindo 4 metros. A razão entre as áreas laterais do cone e do cilindro é... Vamos lá. Então aqui nós temos uma figura dentro da outra, tá? Então nós temos um conezinho que está dentro desse cilindro. Eles têm a mesma altura, que é de 4 metros, e o mesmo raio, que é de 3 metros. Beleza, então o que acontece? Ele pede a razão entre as áreas laterais do cone e do cilindro. Então, gente, se ele falou primeiro do cone, tá? Ele quer a razão é divisão. Mas ele falou primeiro em quem? No cone. Então, o cone tem que ser o numerador, tá? A área lateral do cone deve ser o numerador, porque é o primeiro que ele fala. O segundo, que vem depois, ó, que é o cilindro, tem que ser o quê? Denominador. Então, a razão entre A e B é A dividido por B. Mas a razão entre B e A é B dividido por A. Então, por isso que a gente deve seguir essa sequência aqui, tá, gente? Não podemos trocar a ordem. Então, a área lateral do cone é o quê? πRG. A área lateral do cilindro, o que é? 2πRH, tá? Se não lembra, voltem na aula anterior para entender de onde surgiu essas formulazinhas. Então aqui, ó, gente, o raio é 3, a geratriz aqui é 5, por quê? Aqui nós temos o famoso triângulo 3, 4, 5. Por Pitágoras, a gente acha a geratriz, né, gente? Mas observe que o raio que é do cilindro é o mesmo raio do cone. Então eu posso simplesmente cancelar o raio em cima, o raio embaixo. Então eu fico só com π vezes g dividido por 2πh. Mas eu também posso cancelar o nosso π aqui, gente, tá? Então, olha aqui, ó, eu vou ficar só com g por 2h. O nosso g é 5. O h é 4. Então eu vou ter 5 dividido por 2 vezes 4, ou seja, 5 oitavos. Então vocês observaram que quando existe uma figura inscrita na outra, nós temos um nível de complexidade um pouquinho maior, tá? Então vamos ver uma outra que também tem essa mesma estrutura. Então vamos para uma questãozinha da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Considere uma esfera inscrita num cubo. A melhor aproximação para a razão entre o volume da esfera e o volume do cubo é... Quando falar em a melhor aproximação, a gente não deve usar aquelas casas que vêm depois da vírgula de um número irracional, por exemplo, mas se usar, usa arredondado, tá bom? Então vamos lá, ó, vejam só. Então nós temos aqui um cubo, tá? E dentro do cubo tem esfera, tá bom? Então a esfera está inscrita e o cubo está circunscrito. Então vejam só, como eu quero saber a melhor aproximação para a razão entre volume da esfera e volume do cubo, eu divido a esfera, o volume da esfera pelo volume do cubo, igualzinho à questão anterior, tá? O volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. E o volume do cubo vai ser lado ao cubo, ou seja, a área da base vezes a altura. A área da base é L vezes L. E a altura é L. Então, L vezes L vezes L dá L ao cubo. Observem aqui que o raio, gente, tá? É exatamente a metade dessa aresta aqui. Ou seja, o L é igual a 2 R's, tá? Então, vamos substituir esse L aqui por 2 R's. Então, fica assim, ó, 4πr ao cubo por 3 dividido por 2r's ao cubo. Vejam que 2r ao cubo é 2 ao cubo dá 8. Então aqui eu tenho 8r ao cubo. Agora, como o r é o mesmo, né, aqui em cima e aqui embaixo, eu posso cancelar esse r ao cubo com r ao cubo, né? Eu posso simplificar esse 4 com 8. E aí eu vou ficar aqui, ó, 4 dá 1, o 8 dá 2, né? Esse 3 que está aqui, ele vem aqui para baixo. Então vai ficar 2 vezes 3, que vai dar 6. Então vai ficar π sobre 6. Mas olhem só, gente, a melhor aproximação. O π é 3,14. Como o π é 13,14, eu posso simplificar esse 3
que é 13,14 com 6, e aí eu vou ter 1 sobre 2. Então o meio é a melhor aproximação. Agora vocês têm que entender o seguinte, questões de esfera eu tenho duas fórmulas, a área, que é 4πr ao quadrado, e volume, que é 4/3 de πr ao cubo. Seria muito simples eu dar o raio e pedir o volume, ou dar o raio e pedir a área. Então esse tipo de questão ele vai criar um pouquinho mais de dificuldade na hora de cobrar, tá? Então vamos lá, vamos entender como é que funciona, como é que cai essa questão de esfera. Vamos lá. Uma esfera de 10 centímetros de raio é interceptada por um plano. Qual a distância do plano ao centro da esfera, sabendo que a área da intersecção é 9π centímetros quadrados. Então vamos lá, gente, olha só. Nós temos aqui uma esferinha, né? E ele diz que ela é interceptada por um plano, tá? E ele pergunta qual a distância do plano, que é esse plano aqui do corte, até o centro aqui, ó, gente. Qual a distância do plano ao centro, tá? Sabendo que a área desse corte, a área da intersecção é 9π. Eu posso então agora cortar esse π com esse π, vai ficar r ao quadrado igual a 9. Então eu extraio a raiz de 9 e o r é 3, tá, gente? Então já tem um rzinho aqui. O que ele quer? Ele quer essa distância d aqui, ó. Então eu sei que r, né, o raio da esfera, é a hipotenusa desse triângulozinho que eu vou formar sempre aqui. Então sempre que ele te der um corte numa esfera, pegue então o raio daqui do centro até aqui, ó, gente, até a beiradinha do corte. Jamais tracem esse raio daqui para cá, por exemplo, vocês não vão acertar nunca essa questão se traçarem o raio desse centro até aqui reto, tá? Eu tenho que vir até a beiradinha aqui, ó. Aí eu monto o triângulo, retângulo aqui, Pitágoras, né? R ao quadrado é igual a d ao quadrado mais rzinho ao quadrado. Eu tenho que o raio é 10, que ele deu ali, calculei o rzinho, que é 3, e aí eu vou achar a distância entre o centro e a nossa secção aqui, ou seja, esse nosso corte. Então 10 ao quadrado é 100, passo 9 para o lado de lá, que 3 ao quadrado é 9, fica d ao quadrado igual a 100 menos 9, que dá 91. Então d igual a raiz de 91. Bem, gente, eu gostaria de lembrar que geometria plana espacial sempre vai ser, em qualquer prova, o conteúdo mais relevante. Então, pratiquem, façam bastante exercícios, tá bom? Então, até a próxima aula. Mas não esqueçam de fazer inscrição no nosso canal, curtir o vídeo, se quiser fazer um comentário, será bem-vindo e a gente vai procurar responder na medida do possível, ok? Grande abraço e até a próxima!